Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Eunice Cortes, da Lasciúva, e hoje eu vou falar com vocês a respeito das vacinas que vêm sendo desenvolvidas contra a Covid-19. Aqui eu coloquei um breve resumo sobre a Covid-19, então se você ainda não sabe por algum motivo, em dezembro do ano passado houve o aparecimento de diversos casos de pneumonia grave, de etiologia que até então era desconhecida, em Wuhan, na China. Depois foi identificado o SARS-CoV-2 como causador dessa doença, que foi chamada de Covid-19. Como ela tem um alto grau de transmissibilidade, teve um surto, dessa patologia e em 11 de março de 2020 ela obteve o status de pandemia pela OMS. A gente ainda não tem estabelecido um tratamento efetivo contra essa doença e cientistas ao redor do mundo eles têm se dedicado a buscar não só esse tratamento, mas também uma vacina capaz de nos proporcionar imunidade a esse vírus. Antes de explicar para vocês a respeito das vacinas que estão sendo produzidas contra a Covid-19, eu devo falar para vocês o que é a vacina. A vacina ela é uma substância que contém agentes patogênicos, eles podem ser vírus ou bactérias, e esses micro-organismos eles podem estar enfraquecidos ou mortos, ou até mesmo é uma substância que pode conter fragmentos desses micro-organismos. A partir do momento que eles são inseridos no nosso organismo, eles estimulam a produção de anticorpos pelo nosso sistema imunológico. Então, caso essa pessoa que recebeu a vacina futuramente venha a ter contato com esses micro-organismos, ou ela pode desenvolver a doença de maneira mais branda, ou nem chega a desenvolver essa doença. As vacinas, elas são produzidas por etapas. Inicialmente é realizada uma pesquisa. A segunda etapa corresponde à realização de testes pré-clínicos, que podem ser in vitro ou em vivo. E depois, a terceira etapa, ela é dividida em fases. É o período mais longo desse processo de produção da vacina e também é a parte mais cara do processo. Elas se dividem em fases 1, 2, 3 e fase 4. Aqui eu vou detalhar para vocês um pouco mais sobre a terceira etapa da produção das vacinas, que correspondem às fases do ensaio clínico. A fase 1, ela tem como objetivo principal demonstrar a segurança da vacina. Essas substâncias elas são administradas em pessoas voluntárias para garantir, na verdade, para verificar se essas substâncias vão ou não fazer com que aquela pessoa venha a desenvolver a doença. A fase 2, ela tem por objetivo estabelecer a imunogenicidade dessa substância, ou seja, para verificar se vai haver uma resposta imune daqueles organismos que obtiveram contato com a vacina em teste. A terceira fase, ela é a última fase do estudo antes da obtenção do registro sanitário. Ela tem como objetivo demonstrar a eficácia daquela substância que foi produzida. Então, ela é feita em maior escala, com uma quantidade maior de voluntários, onde parte das pessoas recebem a substância que foi produzida e parte das pessoas recebem placebo, para verificar se realmente vai haver não só a resposta imunológica, mas também se aquelas pessoas que tiveram o contato com a substância produzida vão conseguir ficar realmente imunes da doença. Na fase 4, a mais esperada, é onde a vacina é disponibilizada para a população. Agora sim, a gente vai começar a falar sobre as vacinas que estão sendo produzidas contra a Covid-19. Nesse momento, de acordo com a OMS, existem cerca de 165 vacinas em produção ao redor do mundo com essa finalidade. 6 delas já se encontram na fase 3 de testes do ensaio clínico. A vacina Oxford, ou AstraZeneca, ela está em teste inclusive no Brasil. Ela corresponde a uma versão mais branda do vírus, que causa uma gripe comum em chimpanzés. Esse vírus ele foi geneticamente modificado para não causar infecção nas pessoas e fazer com que as nossas células produzam uma proteína que existe na superfície do coronavírus.
Essa vacina ela já está em testes que combinam as fases 2 e 3 na Inglaterra, na Índia, testes na fase 3 na África do Sul, além do Brasil, onde mais de 2.000 profissionais de saúde, no Rio e São Paulo, estão sendo voluntários. Ela, caso venha a ser aprovada, ela vai ser produzida pela Fiocruz como parte de um acordo fechado pelo Ministério da Saúde. A Coronavac é uma vacina da empresa chinesa Sinovac. Ela usa cópias inativadas, cópias mortas do coronavírus para levar o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos que seriam capazes de neutralizar esse vírus. Ela está em fase 3 de teste no Brasil desde julho e na Indonésia desde o início de agosto. A Sinovac ela é uma companhia privada que tem sede em Pequim e produz outras vacinas, como contra a febre aftosa, contra a hepatite e também contra a gripe aviária. No Brasil, ela fez uma parceria com o Instituto Butantan, que é ligado ao governo de São Paulo, e segundo o governador de lá, a Coronavac ela pode estar disponível ainda em janeiro do ano que vem. A empresa americana Moderna, ela está desenvolvendo uma vacina contra o coronavírus que usa uma técnica inovadora que é conhecida como RNA mensageiro. Inclusive, caso essa vacina seja aprovada, ela vai ser a primeira vacina no mundo a empregar esse método. Ele corresponde a retirar um fragmento do código genético do vírus, nesse caso do coronavírus, que é injetado no paciente. Esse fragmento ele não chega a ser capaz de causar a infecção ou mesmo os sintomas referentes à Covid-19, mas ele pode ser o suficiente para que as células humanas absorvam esse código genético e passem a produzir as proteínas que existem na superfície do coronavírus para gerar uma resposta imune sobre essa infecção. O governo dos Estados Unidos já investiu quase $1 bilhão nessa pesquisa. Ela está em fases de testes em humanos desde março de 2020 e no final de julho ela entrou na fase 3, que vai englobar 30 mil participantes nos Estados Unidos. Existe uma coalizão de 3 empresas para produzir uma outra vacina também contra o coronavírus que utiliza essa mesma técnica do RNA mensageiro. São elas a empresa alemã BioNTech, a americana Pfizer e a chinesa Fosun Pharma. Essa vacina ela está envolvendo 30 mil voluntários nos Estados Unidos e em outros países, como Argentina, Brasil e Alemanha. A expectativa é de que sejam fabricadas mais de 1,3 bilhões de doses até o final do próximo ano. A empresa chinesa CanSino ela vai dar início em breve aos testes da fase 3 na Arábia Saudita, segundo o Ministério da Saúde desse país. Ela também está negociando com outros governos para dar início a essa fase de testes. Ela utiliza um adenovírus chamado AD5, que causa uma gripe comum em pessoas, mas foi geneticamente modificado para levar as nossas células a produzirem uma proteína que existe na superfície do coronavírus e então gerar uma resposta imune. O projeto ele foi feito em parceria com a Academia de Ciências Médicas Militares da China e depois que teve o resultado positivo nas 2 primeiras fases da produção da vacina, as Forças Armadas do país anunciaram que aprovaram o uso da vacina pela corporação. A Sinopharm é uma outra farmacêutica estatal chinesa que criou 2 vacinas, 2 versões de vacinas que utilizam cópias inativadas do coronavírus. Uma delas foi feita pelo Instituto de Produtos Biológicos de Wuhan e a outra foi feita pelo Instituto de Produtos Biológicos de Pequim. Elas estão na fase 3 de testes desde julho nos Emirados Árabes, em um estudo com 15 mil participantes. O governo do Paraná também firmou acordo para testar essa vacina nos profissionais de saúde do estado. E a mídia da China divulgou
que a expectativa é que essa vacina esteja disponível até o final desse ano. Agora, enquanto a vacina não chega, a gente tem que continuar seguindo as orientações que vêm sendo divulgadas por instituições de saúde e pela mídia como um todo, amplamente vem divulgando essas medidas, e porque a pandemia não acabou. Embora existam pessoas que se comportem como se o problema já tivesse resolvido, a realidade é diferente disso. Então, continue utilizando a máscara. Sempre que for sair ou sempre que estiver em contato com outras pessoas, faça o uso da máscara de maneira adequada. Ela tem que cobrir o nariz e a boca ao mesmo tempo. Se você porventura perceber que a sua máscara está úmida, é importante que ela seja trocada por uma limpa, mas deve ser retirada de maneira adequada, sempre pegando pelos elásticos, para evitar que haja contaminação com a parte da frente, o contato com a parte da frente da máscara, que pode estar infectado pelo coronavírus. Antes de colocar a máscara limpa, é importante que as mãos estejam higienizadas. Então aqui você pode observar o passo a passo para a lavagem de mãos, que inclusive é o mesmo passo a passo para a aplicação do álcool em gel ou do álcool líquido. Nós temos que continuar praticando o distanciamento social, então se você tiver que ir a algum lugar o qual você não pode adiar, tente manter uma distância mínima de 1,5 m a 2 metros da próxima pessoa, para evitar que haja um contato mais próximo e ela venha a contaminar você ou você a contaminá-la. Por mais que a gente ame as pessoas que a gente não está vendo nesse momento, é importante a gente evitar fazer visitas, evitar aglomerações. Então, você não precisa deixar de demonstrar o seu carinho por essa pessoa, mas faça isso de maneira virtual. A gente sabe que não é a mesma coisa, mas é uma maneira de você proteger quem você ama. Continue se cuidando, fique em casa se puder. Aqui estão registradas as referências que eu utilizei para a produção desse vídeo. Eu retirei dados do Instituto Butantan, da OMS, do Ministério da Saúde e da BBC. Eu gostaria de deixar claro que o vídeo foi produzido com informações obtidas nessas fontes até o dia 30 de agosto. Então, você provavelmente está vendo esse vídeo depois dessa data, mas as informações elas podem ter mudado realmente de acordo com novas pesquisas e com o avanço da ciência. Eu gostaria de deixar 2 frases para inspiração de vocês. Uma delas é a da Mary Kay Ash. Não crie limites para si mesmo. Você deve ir tão longe quanto a sua mente permitir. O que você mais quer pode ser conquistado. E uma frase do C.S. Lewis, que, a meu ver, completa essa frase da Mary Kay Ash, que é: dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Então é isso. Siga seus sonhos. Aqui estão as nossas redes sociais, então sigam-nos no Facebook, Instagram e YouTube. Esse número do WhatsApp é sempre bom deixar registrado que nós não recebemos ligações por ele, é somente para mensagens de voz ou mensagens de texto. A Lasquiúva agradece a audiência. Bom dia, boa tarde, boa noite.